Fala aí, aqui é o Rafael. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito interessante, uma coisa um pouco anticonvencional. Eu vou falar sobre disciplina e vou falar por que você deveria abandonar a sua disciplina. Mas antes, não esquece, é sua primeira vez aqui, não esquece de se inscrever no canal, de ligar o sininho e se você já está aqui há mais tempo, tenho certeza que está gostando muito dos vídeos ou não, comenta aí o que você está achando e não esquece de curtir e compartilhar se fez sentido. E por que abandonar a sua disciplina? O que é ter disciplina, primeiramente? A disciplina é um senso de foco em relação ao objetivo. É você repetir um verdadeiro objetivo com muita concentração e muito esforço todos os dias, com a intuição, a intenção de conseguir alcançar aquele objetivo. Só que o problema da disciplina é que ela exige um esforço mental muito grande, um esforço mental muito dispendioso. E você pode achar que não tem como você conseguir nada se você não for disciplinado. Mas existe uma coisa chamada hábito, que é muito melhor que a disciplina. Hábitos são rotinas que a gente repete e que elas se tornam automáticas. Elas não precisam demandar tempo nem processamento no seu cérebro para você conseguir alcançar e fazer aquela atividade. Você, depois de fazer alguma atividade, muitas vezes você pode ter certeza que você não pensa mais sobre o que você está fazendo e não gasta muita energia com aquilo. E esse é o intuito. É por isso que você tem que abandonar a sua disciplina, porque enquanto você é disciplinado, quer dizer que você ainda não incorporou aquela atividade à sua rotina. Então aquela atividade ainda está fora daquilo que você faz diariamente. Por isso vai exigir muito esforço de você. Vai exigir muito do seu dia a dia e muito da sua força de vontade. O problema de você ficar gastando a sua força de vontade é que ela, apesar de não ser você não parecer um recurso limitado, é um recurso extremamente limitado. Você não pode usar a sua força de vontade conforme você quer. Tem dias que você está com ela alta, tem dias que você está com ela baixa. E todo recurso que ele é limitado, ele precisa ser administrado. E se você não administrar bem a sua força de vontade, a sua disciplina vai perder muito com isso, porque uma pessoa disciplinada, ela depende muito da vontade dela para fazer aquilo. Às vezes, se ela não está com vontade, o desempenho dela não é 100%. Ela provavelmente não vai deixar de fazer aquilo, mas o desempenho dela não vai atingir o máximo, não vai atingir a capacidade máxima. E, de fato, esse é o problema, essa é a diferença do hábito. O hábito, você está sempre fazendo o máximo daquilo, não importando a condição que você está fazendo. Por exemplo, uma pessoa que tem o hábito de acordar cedo, você pode ver que às vezes um dia que ela não coloca o despertador, ela acaba acordando, porque aquilo está no corpo dela. Então, se você quer conseguir alguma coisa, você tem que achar mecanismo que transforme isso em hábito, não ficar tentando ser disciplinado. A disciplina é importante para o começo até você transformar isso em hábito. Geralmente a gente tem uma média de transformação de hábito de 66 dias. E a maioria das pessoas acham que é 21 dias só a transformação do hábito. Isso são hábitos leves, coisas que são muito fáceis de ser instauradas no cérebro. Mas qualquer tipo de hábito pesado, qualquer hábito que requeira muito esforço, por exemplo, se você é uma pessoa que nunca fez atividade física, nunca foi na academia, de repente você decide ir. O problema é que você nunca vai se sentir disciplinado, você nunca vai estar com força de vontade para ir, porque é uma coisa que você nunca fez. E é uma coisa muito ruim para o seu corpo no começo. Então vai demorar muito para você se acostumar com isso. Por isso que 21 dias, uma pessoa que vai 21 dias seguido na academia, se ela ficar 2 dias sem ir, muito dificilmente ela volta a ir de novo. Então, hábitos eles necessitam de constância e depois aquilo vai virar automático. E a pessoa não precisa mais ser disciplinada, você precisa ser disciplinada em qualquer nova atividade que você vai fazer, não em atividades que você faz todo dia. Por isso, queira transformar toda a sua rotina em hábito. Veja aquilo que você quer fazer, aquilo que você precisa de disciplina e desmembre isso. Se pergunte, como eu posso transformar essa atividade em pequenas atividades que, se eu fizer todo dia, vai se tornar fácil e efetivo de eu continuar fazendo. Eu não vou precisar pensar muito sobre essas atividades.
Por exemplo, a leitura. Se você não tem o hábito de ler, você não deveria ter disciplina para ler um livro por dia. Tenta começar a ler pelo menos uma página por dia. Tenta ler durante 30 minutos todo dia. Se você transformar isso como uma base pequena, se você tiver uma base pequena que vai te impulsionar para novos resultados, você vai conseguir incorporar isso muito mais rápido na sua rotina e você não vai ter problemas para transformar isso em um hábito cada vez maior. Não tente começar com coisas muito grandes, porque uma disciplina para atividades muito grandiosas, elas dependem muito de força de vontade. E a maioria das pessoas, elas vão pecar nisso. E tem um problema muito sério em relação a isso. Quando você falha, se você acha que você tenta fazer uma atividade que só depende de força de vontade, e você falha, isso acaba minando a sua autoestima. E uma pessoa com autoestima baixa, ela provavelmente vai começar a procrastinar aquelas atitudes que ela precisava fazer e procrastinar começar novamente essa atividade. Por isso, se você tem que fazer uma coisa que é muito difícil, que não tem base na sua memória, você nunca fez nada tão difícil e uma atividade tão árdua quanto essa, tente quebrar isso em pequenas atividades que vão se tornar hábito. Essas pequenas atividades farão com que você abandone a sua disciplina. Você não precisa ter disciplina para fazer. E que se transforme em um hábito na sua vida que vai te impulsionar. E você pode ir elevando cada vez maiores. Por isso, comece com uma base pequena. Não tente começar com coisas pequenas, muito grandes e dar aquela coisa que, nossa, eu sou disciplinado, eu consigo. Não. Você não, se você quiser tentar fazer isso, tudo bem, mas a probabilidade de você conseguir é muito pequena. Existe um número de pessoas muito pequenas que conseguem esse tipo de coisa. Então, para você não cair na estatística negativa, transforme isso em pequenos hábitos, em micro hábitos. Isso fará com que você consiga ir muito mais longe e sem sofrer muito. É claro que às vezes, para ter uma mudança de vida, uma transformação de paradigma, você precisa, assim, colocar uns hábitos pesados na sua vida. Você precisa, se você é uma pessoa que tem algum tipo de vício, por exemplo, você precisa aplicar um hábito um pouco mais brusco na sua vida, uma atividade um pouco mais brusca para você conseguir desvincular essa atividade negativa através dessa ação positiva. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que está sofrendo de obesidade e nunca fez um exercício na vida, às vezes seria muito melhor você, ao invés de começar a fazer caminhada, tentar já correr um pouco nos primeiros dias. Isso faria com que você entendesse que o seu corpo ele precisa chegar naquele objetivo. Isso vai impulsionar o seu corpo para frente. Nesses casos, os casos mais extremos, os micro hábitos não funcionam muito. Mas no caso de que você é uma pessoa que está tentando incorporar uma pequena atividade que você não consegue fazer e que você geralmente a pessoa que tenta ser disciplinada, ela está tentando modelar alguém. Então alguém, por exemplo, falou para ela que lê um livro por mês. Aí a pessoa não lê faz meses, ela nunca leu na vida com frequência. E ela coloca na cabeça dela que ela vai conseguir acompanhar essa pessoa. E muito provavelmente ela não vai conseguir. Ela vai colocar a carga na disciplina, só que a disciplina não funciona dessa forma. A disciplina, ela depende, ela está intrinsecamente ligada à força de vontade. E a sua força de vontade, ela pode ser grande no começo, ela é duradoura, só que ela é uma barra de estamina. Ela vai diminuindo com o tempo. E se você não recarregá-la, se você não transformar isso em hábito e fazer com que essas novas atividades não gastem mais energia nem tempo para ser pensada, a sua disciplina não vai servir para nada a longo prazo. Então pense nisso. Se esse vídeo foi bom para você, não esquece de curtir, comentar e compartilha ele com alguém que você acha que vai fazer diferença na vida. Compartilha para aquela pessoa que acha que disciplina é tudo. E mostra para ela que se ela não entende que disciplina ainda gasta processamento no seu cérebro. O hábito é a única coisa que faz com que você tenha uma atividade duradoura para sempre. E você nunca vai perder energia fazendo aquilo. E você vai conseguir ter finalmente a alta performance que você quer.